Qual é o seu tipo? Alguns anos atrás, eu estava em meu barco com um de meus funcionários, um cara ótimo chamado Keenan. Era aquele momento em que eu devia avaliar seu desempenho e instigá-lo a avançar. Quando penso no que fazemos, descrevo isso como revelar a correnteza forte, disse eu. Revelar a correnteza forte, repetiu Keenan. Sim, a ideia é que nós, você, eu e todo mundo aqui, temos as habilidades para identificar as forças psicológicas que estão nos afastando da praia e usá-las para chegar a algum lugar mais produtivo. Algum lugar mais produtivo, disse Keenan. Exatamente, confirmei. Há um lugar onde possamos. Estávamos falando havia 45 minutos quando meu filho Brandon, que dirige operações para The Black Swan Group, caiu na gargalhada. Eu não aguento mais isso. Você não está vendo? Pai, jura que você não está vendo mesmo? Pisquei. Vendo o quê? Perguntei. Há quase uma hora, tudo que Kenan está fazendo é espelhar você. Ah, disse eu, meu rosto ficando vermelho, enquanto Kenan começava a rir. Brandon estava totalmente certo. Kenan estava brincando comigo o tempo todo, usando a ferramenta psicológica que funciona de maneira mais eficaz com caras assertivos como eu, o espelho. O estilo pessoal de negociação de cada um se forma ao longo da infância, da vida escolar, do convívio com a família, com a cultura e 1 milhão de outros fatores. Ao reconhecer o seu, é possível identificar seus pontos fortes e fracos, e os de seu interlocutor, em uma negociação e ajustar sua mentalidade e suas estratégias para ter sucesso. O estilo de negociação é uma variável crucial na hora de pechinchar. Se você não souber o que o instinto dará a você ou a outro lado em circunstâncias variadas, encontrará enorme dificuldade para analisar estratégias e táticas eficazes. Você e seu interlocutor têm hábitos mentais e comportamentos, e, quando você os identifica, pode aproveitá-los de maneira estratégica, assim como Kenan fez. Existe um acervo imensurável de pesquisas sobre arquétipos e perfis comportamentais descrevendo todos os tipos de personalidade possíveis que você pode encontrar em uma mesa de negociação. Esse acervo é tão descomunal que acaba perdendo a utilidade. Nos últimos anos, em um esforço conduzido sobretudo por meu filho Brandon, consolidamos e simplificamos todas essas pesquisas, cruzando as referências com nossas experiências em campo e estudos de casos de nossos alunos de escolas de administração. Constatamos que as pessoas se encaixam em 3 categorias amplas. Algumas são acomodadoras, ou seja, cooperativas, outras, como eu, são basicamente assertivas, e as restantes são analistas, que adoram dados. O cinema está povoado de cenas que sugerem a necessidade de um estilo assertivo para fazer uma pechincha eficaz. No entanto, todos os estilos podem se dar bem. E, para ser verdadeiramente eficaz, você precisa de elementos de todos os 3. Um estudo de mediadores americanos constatou que 65% dos procuradores de 2 grandes cidades dos Estados Unidos usavam o estilo cooperativo, enquanto 24% eram verdadeiramente assertivos. E, quando esses advogados foram classificados por eficácia, mais de 75% do grupo eficaz
eram do tipo cooperativo, apenas 12% eram assertivos. Portanto, se você não é assertivo, não se desespere. A asserção direta é contraproducente na maioria das vezes. Lembre-se, seu estilo pessoal de negociação não é uma camisa de força. Ninguém tem apenas um estilo. A maioria de nós é capaz de suprimir seu estilo dominante se a situação pedir. Mas há uma verdade básica sobre um estilo de pechincha bem-sucedido. Para ser bom, você tem que aprender a ser autêntico na mesa de negociação. Para ser ótimo, tem que reforçar seus pontos fortes, não substituí-los. Aqui estão um guia rápido para classificar seu interlocutor em uma mesa de negociação e as táticas mais adequadas para você enfrentá-lo. Analista. Os analistas são metódicos e diligentes. Não têm muita pressa. Acreditam que, desde que estejam trabalhando pelo melhor resultado, de maneira cuidadosa e sistemática, o tempo tem pouca importância. Sua autoimagem está ligada a minimizar erros. Seu lema: use o tempo que for necessário para fazer certo. Os analistas clássicos preferem trabalhar por conta própria e raramente se desviam de seus objetivos. Poucas vezes demonstram emoção e usam bastante um tom de voz parecido com o que chamamos no capítulo 3 de voz de locutor de FM, lenta e cadenciada, com uma inflexão para baixo. Porém, os analistas com frequência falam de maneira distante e fria, nada tranquilizadora. Isso desmotiva as pessoas sem que eles percebam e os impede de deixar o interlocutor à vontade e de peito aberto. Os analistas se orgulham de não deixar passar nenhum detalhe em sua extensa preparação. Eles pesquisarão durante 2 semanas para obter dados que poderiam extrair em 15 minutos na mesa de negociação só para não serem surpreendidos. Analistas odeiam surpresas. São solucionadores de problemas que atuam com discrição. Também podem ser descritos como agregadores de informações e hipersensíveis à reciprocidade. Eles lhe darão uma informação, mas, se não conseguirem algo em troca dentro de certo período de tempo, perderão a confiança e se afastarão. Isso parece vir do nada, mas lembre-se, como gostam de trabalhar sozinhos, o fato de estarem falando com você é, na perspectiva deles, uma concessão. Quase sempre verão as concessões do interlocutor como uma nova informação a ser levada para casa e avaliada. Não espere deles contrapropostas imediatas. Pessoas assim são céticas por natureza. Portanto, fazer perguntas demais no começo é má ideia, porque elas só responderão quando entenderem todas as implicações. Com os analistas, é vital estar preparado. Use dados claros para apresentar seus motivos. Não improvise. Compare informações para discordar e se atenha aos fatos. Avise-os logo sobre problemas e evite surpresas. Consideram o silêncio uma oportunidade para pensar. O fato de se calarem não significa que estejam furiosos com você, nem tentando lhe dar uma chance de falar mais. Caso sinta que há discordâncias em relação às suas ideias, dê-lhes uma chance de pensar primeiro. Desculpas são de pouco valor para eles, uma vez que distinguem muito bem o que é a negociação e o que é o relacionamento com a sua pessoa. Eles respondem razoavelmente bem a rótulos no momento. Não são rápidos para responder a perguntas calibradas ou a perguntas fechadas quando a resposta for sim. Podem precisar de alguns dias.
Se você é um analista, deve ficar atento para não se desconectar de uma fonte de dados essencial, seu interlocutor. A melhor coisa que pode fazer é sorrir enquanto fala. Como resultado, as pessoas estarão mais dispostas a dar informações a você. Sorrir também pode se tornar um hábito conveniente para disfarçar momentos em que for pego desprevenido. Acomodador. O mais importante para esse tipo de negociador é o tempo gasto construindo a relação. Os acomodadores acreditam que, enquanto houver uma troca livre e contínua de informações, o tempo está sendo bem gasto. Desde que estejam se comunicando, estão felizes. O objetivo deles é se relacionar com o interlocutor. Adoram quando os dois lados saem ganhando. Dos três tipos, esse é o que mais tende a construir um ótimo entendimento sem, na verdade, conquistar nada. Os acomodadores querem continuar amigos do interlocutor mesmo quando não conseguem chegar a um acordo. São muito fáceis de conversar, extremamente amigáveis e têm vozes agradáveis. Farão uma concessão para apaziguar ou aquecer e esperarão que o outro lado retribua. Se seus interlocutores são sociáveis, buscam a paz, são otimistas, distraem-se com facilidade e administram mal o tempo, provavelmente são acomodadores. Diante deles, seja sociável e amigável. Escute-os discorrer sobre suas ideias e use perguntas calibradas focadas na implementação. Isso fará com que eles avancem e encontrem maneiras de traduzir o que falam em ação. Como tendem a ser os primeiros a ativar o ciclo de reciprocidade, podem ter concordado em dar a você algo que na verdade não podem entregar. Pode-lhes faltar uma abordagem para a preparação, uma vez que estão muito mais focados na pessoa diante deles à mesa. Eles querem conhecer você. São apaixonados pelo espírito de negociação e pelo que é preciso não apenas para administrar as emoções, mas também para satisfazê-las. Um acomodador quer apenas ouvir o que você tem a dizer. Portanto, é muito fácil discordar dele. O outro lado da moeda é que descobrir as objeções que tem pode ser difícil. Eles identificarão de antemão áreas com problemas potenciais e não se ocuparão delas por medo do conflito que podem causar. Se você se identificou como acomodador, mantenha sua capacidade de fazer as pessoas gostarem de você, mas preserve suas objeções. Não são apenas os outros dois tipos que precisam ouvir seu ponto de vista. Se você está lidando com outro acomodador, ele receberá bem seus argumentos. Também esteja consciente do excesso de conversa fiada. Para os outros dois tipos, isso não tem nenhuma utilidade e, se você estiver sentado à mesa com alguém semelhante, estará propenso a interações que não levam a nada. Assertivo. O tipo assertivo acredita que seu tempo é dinheiro. Cada minuto gasto é um minuto perdendo dinheiro. Sua autoimagem está ligada a quantas tarefas ele consegue realizar em um período de tempo. Para ele, chegar à solução perfeita é menos importante do que executá-la. Os assertivos são pessoas intensas que adoram vencer mais do que qualquer coisa. Com frequência, às custas dos outros, seus colegas e interlocutores nunca questionam suas posições porque eles são sempre diretos e sinceros. Têm um estilo de comunicação agressivo e não temem futuras interações. Sua visão de relações de negócios é baseada pura e simplesmente em respeito. Mais do que tudo, o assertivo quer ser ouvido.
e não apenas quer ser ouvido, como só tem capacidade de escutá-lo depois de saber que você o ouviu. Eles se concentram em seus objetivos, não nas pessoas. Não perguntam, afirmam. Quando você estiver lidando com tipos assertivos, é melhor focar no que tem a dizer. Eles só darão ouvidos ao seu ponto de vista se estiverem convencidos de que você os entende. Para um assertivo, cada silêncio é uma oportunidade de falar mais. O espelho funciona à perfeição com esse tipo, assim como perguntas calibradas, rótulos e resumos. O mais importante a extrair de um assertivo será um "está certo", que pode vir sob a forma de "é exatamente isso" ou "acertou na mosca". Em termos de reciprocidade, a mentalidade dessas pessoas é: conceda 1 centímetro e receba 1 quilômetro. Como acham que merecem tudo que você lhes deu, serão desatentas em relação à sua expectativa de obter algo em troca e continuarão buscando oportunidades de receber mais. Se fizeram algum tipo de concessão, certamente contarão os segundos até obter a contrapartida. Se você é um assertivo, esteja particularmente atento ao seu tom. Embora não pretenda ser duro demais, com frequência é assim que parecerá. Fale com suavidade e cuide para que sua voz soe mais agradável. Use perguntas calibradas e rótulos com seu interlocutor. Isso tornará você mais acessível e aumentará as chances de colaboração. Cada um desses grupos dá importância bem diferente ao tempo. Tempo igual preparação, tempo igual relação, tempo igual dinheiro. E interpreta o silêncio de maneiras muito diversas. Não tenho dúvidas de que sou um assertivo e, certa vez, em uma conferência, um tipo acomodador me disse que tinha destruído um acordo. Pensei, o que será que ele fez? Gritou com o outro cara e foi embora? Porque esse seria eu destruindo um acordo. Não, ele ficou em silêncio. Para um acomodador, silêncio significa raiva. Para os analistas, porém, silêncio significa que eles precisam pensar. E os assertivos interpretam o silêncio como se você não tivesse nada a dizer ou quisesse que eles falassem. Sou desse tipo, por isso eu sei. Se faço silêncio é porque não tenho o que falar. É curioso quando eles se cruzam. Se um analista faz uma pausa para pensar, o interlocutor acomodador fica nervoso e o assertivo dispara a falar, irritando o analista que pensa consigo mesmo. Toda vez que tento pensar, você vê isso como uma oportunidade de falar um pouco mais. Será que nunca cala a boca? Antes de prosseguirmos, quero falar sobre por que tantas pessoas acham difícil identificar o estilo de seu interlocutor. O maior obstáculo para reconhecer com precisão o estilo de alguém é o que eu chamo de paradoxo "eu sou normal". Quer dizer, nossa hipótese de que todos veem o mundo da mesma forma que nós. Afinal de contas, quem não faria essa suposição? Embora seja algo inocente e compreensível, pensar em você como padrão de normalidade é uma das suposições mais prejudiciais em uma negociação. Isso nos faz projetar inconscientemente no outro o nosso estilo. Porém, com 3 tipos de negociador no mundo, há uma chance de 66% de seu interlocutor ter um estilo diferente do seu. Um normal diferente. Um CEO certa vez me disse que esperava que 9 entre 10 negociações fracassassem. Esse CEO estava provavelmente projetando suas crenças no interlocutor. Na realidade, ele talvez só tivesse negociado com alguém que pensava parecido com ele 1 entre 10 vezes.
Se entendesse que seu interlocutor era diferente, seu índice de sucesso possivelmente seria maior. Desde a preparação até o engajamento em um diálogo, os três tipos negociam de maneiras bem diversas. Portanto, antes mesmo de pensar em pechinchar com eficácia, você precisa entender o normal de seu interlocutor. Precisa identificar o tipo e acolher a diferença. Na hora de negociar, a regra de ouro está errada. A regra do cisne negro é não tratar os outros como você quer ser tratado, é tratá-los como precisam ser tratados. Tem um material complementar que ajudará você a identificar seu tipo e os daqueles à sua volta. Basta acessar o link http://info.blackswanltd.com/3-types e baixar o PDF em inglês.